mas ele destrói a cidade de Tebas para que não restasse nenhum rastro de resistência. E passa então a se preparar para o que seria a sua grande conquista, a invasão do reino da Pérsia, que à época era o grande reino que, na visão da época, a toda a Ásia dominava e ao resto do mundo. Com um exército de aproximadamente 50 mil homens, Alexandre cruza o Helesponto, atual Estreito de Dardanelos, e após um desembarque anfíbio na Ásia, domina as cidades de Mileto e de Halicarnasso, que eram cidades com povos que falavam a língua grega, tanto que você tem, por exemplo, o grande Tales de Mileto porque ele era dessa cidade de Mileto, mas eram cidades que estavam sob o jugo persa. E com as riquezas que Alexandre vai conquistando, o chamado butim de guerra, ele vai pagando o seu exército, tá utilizando essas riquezas para alimentar o seu exército. Esse butim, inclusive, passa a ser uma necessidade constante para manter um exército todo desse alimentado e motivado também. E rapidinho, tá gostando desse vídeo? Tá gostando dessa história? Então eu vou te pedir para você deixar um like aqui, que aí o YouTube entende que você tá gostando e manda o vídeo para mais pessoas. Se você puder, se inscreve também aqui no canal, que aí toda vez que eu lançar vídeo novo, você fica sabendo em primeira mão. Não perde o meu canal de vista aí no YouTube, né? Canal pequenininho. Se você gosta da maneira que eu tô contando essa história, é legal. E se puder, compartilha com algum amigo, se souber de alguém que gosta desse assunto, compartilha o vídeo. Vai me ajudar bastante. Alô? Algo que já começa a aparecer nessa época é a grandeza de Alexandre com as cidades conquistadas. As cidades que ele conquistava, ele permitia que continuassem sendo governadas da maneira que já eram, desde que lhe pagassem ali impostos, tributos. Às vezes deixava alguns de seus oficiais para governar a cidade em conjunto com quem já a governava quando da conquista. Isso que veio depois a ser copiado também, digamos assim, pelos romanos. Uma lenda que existia é que quem conseguisse desenrolar o nó górdio porque era um grande nó que tinha numa cidade chamada Górdia. Górdia, inclusive, é a cidade do famoso rei Midas, que tudo que tocava virava ouro, seria o rei da Ásia. E o Alexandre chega nessa cidade após a conquistar, corta o nó górdio com a sua espada, já predizendo aí o que viria a acontecer. O rei persa, Dario, tenta pinçar Alexandre, enviando mercenários para cidades que Alexandre já havia conquistado. Mas Alexandre se precaveu à época e deixou uma determinada quantidade de homens para proteger cidades que ele já havia tomado. Também tentam instigar rebeliões na Grécia continental, o que não conseguem fazer com sucesso por conta dos homens que Alexandre foi deixando para trás para manter as suas posições. Em seguida, o rei persa tenta destruir a cidade de Tarso, uma cidade muito rica à época, para fazer ali uma verdadeira política de terra arrasada, para quando Alexandre lá chegasse não ter mais nada. Alexandre o surpreende, chega antes à cidade e a toma, evitando assim então os planos de Dario, que vai cada vez mais tendo que fugir para o leste, enquanto Alexandre ia conquistando cada vez mais cidades no caminho. Até que as forças persa e macedônia se enfrentam diretamente na Batalha de Isso. E o Alexandre, com seu exército muito bem treinado e grande estrategista, acaba vencendo a batalha. Esse foi um episódio bem marcante porque o Dario, o rei persa, foge do campo de batalha, mas acaba deixando para trás a sua mãe e sua irmã. Quando os macedônios ali conquistam a cidade e a mãe e a irmã de Dario são trazidas como prisioneiras, elas já poderiam temer o pior na época. Não era bom o que acontecia com mulheres quando o exército de seu povo era derrotado. Vocês podem imaginar aí o que acontecia. Mas Alexandre as tratou com dignidade, dizendo à mãe de Dario que, como mãe de um rei, ela deveria ser assim tratada, e passou a considerá-la, inclusive, como a sua própria mãe, distribuindo presentes e deixando-as à vontade com todo o luxo e riqueza que poderia a elas proporcionar. Esse foi mais um episódio em que Alexandre mostrou a sua grandeza. Após essa batalha também, Alexandre descobre na tenda de Dario uma caixa de belos adornos, uma caixa muito bonita. Essa caixa, quando lhe dizem aqui você deve guardar o seu bem
mais precioso, mais importante, os seus tesouros mais preciosos. E Alexandre diz: então aí vou guardar a minha cópia da Ilíada dada por Aristóteles, mostrando também o valor que Alexandre dava ao conhecimento, à sabedoria, aos estudos e à erudição. E Alexandre segue tomando cidades. Por onde Alexandre vai passando, as cidades, sabendo de sua fama, começam a abrir as portas e se entregar sem lutar. Ele tomou cidades como Tiro, mas quando ele chega em Gaza, que a gente conhece atualmente, infelizmente, por conta das tristes notícias que estão vindo de lá na data que eu estou fazendo esse vídeo, o eunuco que governava a cidade não permite que Alexandre entre nela, o que faz ele, que poderia facilmente contornar a cidade e seguir seu caminho, tomar a cidade de Gaza. E Alexandre segue descendo até chegar ao Egito, onde é recebido como um libertador. Por quê? Porque os persas, que eram conhecidos até por serem tolerantes com religiões de povos por eles conquistados e que faziam parte de seu império, não estavam deixando os egípcios exercerem ali a sua própria religião livremente. Alexandre chega ao Egito, então é recebido como um libertador e lá funda a cidade de Alexandria, que existe com esse nome até os dias atuais, que foi famosa também por ter o belo farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Essa viagem, essa chegada ao Egito fica famosa porque Alexandre demora dias para ir até o oráculo de Amon, onde ele perguntaria ao Deus o que o Deus saberia então sobre ele próprio, sobre Alexandre. E essa resposta ele nunca deu a ninguém, nunca disse a ninguém o que lhe foi dito nesse oráculo, fica aí como um grande mistério. Cada vez mais Dario vai fugindo para o interior do seu império e Alexandre conquistando cidades. Conquista agora a antiga cidade da Babilônia, riquíssima, que fica no território que atualmente pertence ao Iraque. E na cidade da Babilônia ele encontra todo o esplendor e a riqueza, né, que tinha nessa região na época. Ele distribui grandes riquezas para os seus soldados e inclusive utiliza parte desse dinheiro para financiar obras científicas, pagar filósofos, professores para fazerem pesquisa científica. Alguns livros de Aristóteles, alguns estudos no caso, por exemplo, o estudo sobre os animais, foi desenvolvido nessa época financiado por Alexandre o Grande. Ele também se mostra flexível e permite que as elites locais continuem governando, juntamente ali com alguns macedônios de sua confiança, mas ele permite a manutenção e religião dos costumes locais, que continue a cidade a ser governada como já era anteriormente. Ele vai aos poucos, então, criando um império multiétnico, multicultural. A primeira cosmopólis vai sendo criada, então, por Alexandre o Grande. Ele vai conquistando cidades, ele conquista a cidade de Susa, até que ele chega à grande cidade de Persépolis. E lá ele vê diversos gregos amarrados, sendo torturados ali em reprimenda ao que estava acontecendo, a batalha que estava acontecendo. Ele se compadece desses gregos e lhes dá dinheiro, lhes dá bens para que possam tentar recomeçar sua vida na Grécia continental, e nessa cidade ele é inflexível. Ele libera seus homens para saquear a cidade, destruir as casas, matar os homens e vender as mulheres e crianças como escravos. Quando ocorria alguma hostilidade desse gênero com Alexandre, ele acabava sendo implacável na resposta. Nessa cidade, ele consegue tomar ali o tesouro real, que era equivalente na época a mais ou menos 120 mil talentos em ouro e prata. Em valores atuais, era como se Alexandre tivesse tomado uma quantia de $1 trilhão até então nessa expedição. Ele passa também a cunhar moedas, que poderiam servir como meio de troca por todo o império, substituindo em partes então o escambo. Mas Alexandre também tinha um lado complicado. Após uma bebedeira, ele acaba ateando fogo ao grande palácio de Persépolis, um palácio belíssimo que demorou décadas e décadas para ser construído.
No dia seguinte, ele se arrependeu profundamente do que aconteceu. Alexandre não queria ser visto como um tirano, alguém que conquistou a Ásia e estava ali exercendo uma tirania. Ele não queria ser um rei que apenas iria tirar vantagens ali da Ásia para mandar somente riquezas para a Macedônia. Ele queria ser muito mais do que isso, ele queria ser o grande rei da Ásia, do mundo conhecido, inclusive. Então, 2 pontos que faziam Alexandre mudar muito. Quando sua honra era atacada, quando era visto como tirano, e também quando ele estava embriagado. E essa embriaguez era muito comum na época, as pessoas bebiam realmente muito na corte macedônia. Aí uma curiosidade, só um recreio. O Aristóteles dizia: existem 2 momentos que o homem não deve tomar decisões, pois acabará tomando decisões ruins. O primeiro, quando ele está embriagado, e o segundo, quando ele está com raiva. Algo que serve aí, inclusive, até os dias atuais. Alexandre já tinha grande parte do Império Persa, mas não estava satisfeito. Ele queria perseguir e matar o rei Dario, que cada vez mais se refugiava nas profundezas de seu império. E um parente de Dario, percebendo que isso não iria ter fim, mata o rei e manda o corpo para Alexandre, achando que Alexandre acharia isso legal, que encerraria a perseguição. Mas o Alexandre fica bastante incomodado com isso. Ele não considera isso um tratamento digno a um rei, ser morto por um parente matar um rei. Ele não considera isso algo honrado. Então o Alexandre vela o corpo de Dario com todas as honras de um rei e continua a sua conquista, chegando ao que hoje seria considerado o Afeganistão, a Báctria. Nesse meio tempo ocorre uma rebelião liderada ali pelo Filotas, que era um dos homens de confiança de Alexandre, e esse acaba tendo que ser morto. O problema é que esse Filotas era filho de um dos mais importantes generais de Alexandre, Parmênio, que já era idoso. E o Alexandre, com medo da vingança de Parmênio, tem que mandar matá-lo também, esse que estava governando o seu império lá para trás. Então isso acaba pegando mal ali com os homens de Alexandre, com o exército de Alexandre, você ter que mandar matar um homem de sua confiança desse jeito. Eles também já estavam ficando muito irritados porque o Alexandre se misturava com os povos locais, ele misturava os costumes, inclusive as roupas. Ele não queria ser apenas um conquistador, ele queria ser reconhecido como o grande rei da Ásia. E isso incomodava muito os macedônios, que pensavam: poxa, a gente tem uma dificuldade tão grande de conquistar esses povos, e aí deixa eles continuarem governando, deixa eles seguirem governando junto com a gente, os trata como iguais. O Aristóteles, por exemplo, tinha sua teoria da escravidão natural. Ele acreditava, tudo bem, que o conceito do que é ser escravo à época é diferente do que veio a ser depois, mas ainda assim complicado de ser algo de se considerar uma coisa boa. Mas Aristóteles tinha essa teoria da escravidão natural, que os gregos eram tão evoluídos, tão inteligentes, tão desenvolvidos, que esses povos inferiores, conquistados, eles tinham que se curvar, ser escravos naturais dos gregos para com eles aprenderem alguma coisa. O Alexandre discordava de Aristóteles, ele acreditava que todos esses povos poderiam ser iguais dos gregos, desde que tivessem ali um governo com as instituições gregas, ou mesmo com a mistura de seus costumes. Alexandre, imaginem, estamos falando de 300 a.C. Hoje em dia tem gente que ainda considera outros povos como inferiores só por não terem ali a sua cultura ou uma cultura dominante. Imagine então em 300 a.C. Alexandre já ter essa visão de valorizar aspectos culturais importantes dos outros povos e misturar os costumes. Quando um grande filósofo Aristóteles, referência até hoje, considerava que haviam povos que eram naturalmente escravos por conta da sua inferioridade intelectual.